nasci lá onde é o restaurante Colmeia, ali. A casa dos meus pais eram lá. Onde mora minha família mora lá. E aqui mora só eu e um outro irmão aqui. Ali na beira da canaleta tem outro irmão. Né, apelido é Zé Vinagre. Aqui é tudo vinagre, sabe? Fala Eugênio, ninguém sabe quem é. Agora falou família Vinagre, todo mundo sabe quem é. Aí eu me casei muito novinha, mas já tocava quando era mocinha. Vou contar para você. Eu criei praticamente meus filhos tudo andando de charrete, de a cavalo, porque eu morava longe. Morava no sertão mesmo. Hoje o Pau d'Alho é asfaltado. Ali entra na Anhanguera, né? E vai até lá. Hoje tem a luz elétrica. Não tinha. A gente usava no começo, quando eu me casei, era lamparina, vela no quarto. É diferente, né? Televisão. A gente só tinha um radinho, né? Quando eu me casei, eu tinha um dinheirinho. Meu pai tinha posto um dinheirinho na poupança para mim. Antigamente era só a Caixa Federal que tinha, né? Eu tinha um dinheirinho. Aí eu vim, eu já tinha o primeiro filho, eu vim em Pinda para ir com meu pai na caixa para tirar aquele dinheirinho para comprar um rádio. Você vê como era difícil, né? 70 anos atrás era assim, né? Dona Yolanda tem 87 anos, nasceu e cresceu em Pinda. Logo depois que casou, Yolanda foi em busca de outras possibilidades e resolveu tentar a vida com o marido em outros lugares. Morei em Ponta Grossa, no Paraná. Meu filho mais velho nasceu lá. Depois morei em Taubaté também. Morei por 2 vezes, mas em sítio, na roça. Eu dei aula de corte e costura em Taubaté 10 anos. Antigamente não tinha roupa para comprar, entendeu? Eu fiz um curso no Rio de Janeiro, na Avenida Suburbana, Método Lully. E aí eu abri uma escola em Taubaté em 1967. E eu dei aula até 1977. 10 anos eu dei aula de corte e costura em Taubaté. Depois fechei a escola, aí, porque a gente veio morar para cá, né? Aí eu fechei a escola e comecei a mexer com mangueirão, com forró. Pindamonhangaba guarda muitas histórias. Histórias de seu povo, bem como do desenvolvimento da cidade. Só de emancipação política são 317 anos. Mas quem conhece a história sabe que Pinda nasceu bem antes disso, com o surgimento de um pequeno povoado. A data oficial Pindamonhangaba é o 10 de julho de 1705, que a rainha Dona Catarina promulgou a Carta Régia de Pindamonhangaba. Mas no livro, o Vila Real de Nossa Senhora de Bom Sucesso de Pindamonhangaba, que eu escrevi, que eu resgatei documentos da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, que eram oriundos de Portugal, do Conselho Ultramarino, da época, que o Brasil era uma colônia, né? E lá tem informação que já se suspeitava, mas não tinha data, que os moradores da cidade, todos, né, os moradores coordenados pelos principais aqui da época, criaram a vila, que era levantar um pelourinho, nomear juízes, vereadores, etc., em 1º de novembro de 1703. Né? Essa data eu fiz a revelação no livro, são documentos que estão hoje no arquivo, no museu. E, então aí foi de fato a criação da vila. Era um povoado que já existia, mas era uma freguesia de Taubaté, e os moradores se rebelam contra isso e criam eles próprios a vila, em 1º de novembro de 1703. Então, uma data muito importante também para Pinda. Aí há todo um processo, Taubaté protestando contra a criação e Pinda defendendo a criação, né? Isso leva mais ou menos 2 anos, que para um navio levar uma carta lá para Portugal, trazer de volta demorava. E então, em 10 de julho, né, de 1705, a rainha Dona Catarina acaba oficializando a criação da vila. Então, basicamente, é essa a história oficial da cidade.
parte da história de Pindamonhangaba é contada pelos prédios, que são verdadeiras relíquias. Alguns deles foram construídos quando Pinda era apenas uma vila. De acordo com o historiador, a igreja matriz foi a primeira a ser erguida na cidade em 1707, mas ela era bem diferente do que é hoje em dia. A Capela São José, que fica na Praça Barão do Rio Branco, também é um dos primeiros prédios de Pinda. A arquitetura que vemos hoje é do ano de 1848. Na capela foram sepultados 14 moradores da cidade que integravam a guarda de honra de Dom Pedro I. Aliás, esse não é o único envolvimento de Pindamonhangaba com a família imperial e com a história do Brasil. O Bosque da Princesa, por exemplo, foi um presente dos governantes da cidade para a princesa Isabel em 1852, quando ela veio fazer uma visita ao município. Além disso, Pinda fez parte de um trajeto muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Em 1822, Pinda já tinha uma certa importância econômica na região, porque o primeiro ciclo aqui da região é o ciclo do ouro. A região aqui do Vale do Paraíba era o caminho que se dirigia às Minas Gerais, né, onde começa a aparecer os veios de ouro da região. Então, essa importância, isso já é 1690, por aí, né, e assim vai acontecendo. A riqueza que aqui ficou, já antiga, é proveniente da exploração do ouro na região de Ouro Preto, Mariana, aquela região lá em Minas, né. Então, quando acontece o período da proclamação da República, Dom Pedro, a história que é conhecida, Pinda já tem uma importância nesse cenário por estar nesse trajeto do caminho do ouro, né? Pinda, Taubaté, Jacareí, Guará, todas as cidades aqui da região. E isso faz com que, como a gente sabe também, vários elementos aqui de Pinda compuseram a guarda de honra de Dom Pedro, que acompanha ele na proclamação da independência, né? Então, essa importância vem já desse período. É uma importância nacional, de história nacional. Um dos motivos de Pinda ter nascido nesse ponto do Vale do Paraíba foi a estrutura e a beleza do local. Aqui era um espaço ideal para formar uma vila. Se notar esse platô aqui mais alto que a várzea, né, o Paraíba fazendo essa curva aqui na beira da cidade, isso é sui generis. Isso é uma coisa encantadora, digamos assim, né? Taubaté não é assim, a maioria das cidades estão mais afastadas ou estão praticamente no nível do rio, muito próximo ao nível do rio. Essa beleza, esse encanto que a gente admira até hoje, né? A sacada ali do Palacete Visconde da Palmeira, do museu, dá para ter bem essa noção, é uma coisa extremamente interessante. Além disso, aqui era o caminho para a subida para as minas, era um dos caminhos, né? Aquela região ali que sobe, aqui nessa garganta que forma a serra, né? Que tem condição da subida. Então, essa condição de ser uma cidade num local de uma natureza privilegiada, isso permanece em nós moradores, mesmo que a gente não tenha essa consciência, né? Mas há de se notar, você vai em outras cidades, às vezes são mais espremidas, as ruas são mais estreitas, a topografia mais acidentada, conhece, né? Aqui na região mesmo nós temos exemplos, né? E Pinda é uma cidade que está num platô interessante, bem espraiada, avenidas mais largas, etc., né? Então, é uma topografia privilegiada, é uma vista privilegiada, né? Um clima privilegiado, e isso criou um ambiente que nós vivemos como pindenses e preservamos isso. Acho que essa é uma característica nossa, mais do que qualquer outra.